Hoje ele vai estar ministrando, em nome de Jesus. Pregador, né? Pregador, tem muito que aprender com ele ainda. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Pedro? Aplaudir mesmo. Isso. Toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Mas o ser humano também precisa de honra. Glória a Deus. Amém, igreja. Feliz de nós estarmos aqui nesta noite para aprender um pouco sobre a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos 16, 19. Passagem muito conhecida. Atos 16, 19. Vamos ver aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Atos 16, 19 diz assim: vendo seus senhores que ele desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrancaram para a praça, à presença das autoridades, e levantou aos pretores, dizendo-lhe: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propondo costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, agarrando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prenderam os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisões escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltando-se as cadeias de todos. Amém? Pode se assentar, meu querido. Irmão, Atos dos Apóstolos é um livro que relata a história da igreja. Jesus é alçado aos céus, Jesus ele sobe aos céus e deixa ali o seu ministério, deixa ali o seu ensinamento, deixa uma palavra para 12 homens prosseguir a sua história. E um desses homens que Deus chama é Paulo, né? Paulo ele conhece Jesus de uma forma diferente dos outros discípulos. Ele é um perseguidor da igreja. Antes dele se converter, ele era um perseguidor da igreja, um homem que perseguia os nossos irmãos, matava os nossos irmãos. E numa certa hora Deus tem um encontro com ele maravilhosamente. Deus tem um encontro com ele na estrada de Damasco, a qual Deus põe ele cego por um tempo, para ele reconhecer quem é Deus, quem é Senhor. E esse homem passa a ser um perseguidor, ele passa a ser um evangelista, ele passa a ser um missionário, um plantador de igreja. Ele passa a ser um homem que proclama o evangelho de Deus, ele passa a ser um homem que prega a palavra do Senhor. Esse homem, irmão, escreveu mais da metade do Novo Testamento, usado por Deus. Pessoas foram curadas através da vida de Paulo, pessoas foram ressuscitadas através da vida de Paulo, igrejas foram implantadas através da vida de Paulo. Paulo é um homem que prega em várias regiões, prega a palavra de Deus, teve um encontro com Deus. Tem uma carta ali a Coríntios que ele escreve, que ele diz que ele foi aos céus, que ele foi levado aos céus para falar com o próprio Jesus Cristo. Então é um homem muito usado, um homem muito ousado diante de Deus e escolhido de Deus. E aqui a gente se encontra Paulo fazendo uma viagem, pregando o evangelho, ensinando o evangelho.
Ele está ali nessa cidade falando do amor de Deus, falando de Deus, fazendo aquilo que ele foi chamado, ele, Silas, o seu companheiro fiel ali, pregando a palavra do Senhor. Até que chega um determinado momento, irmão, que se você ler do 16 ao 18, havia naquela cidade uma menina, uma moça tomada por demônios, a qual os demônios usavam ela para revelar algumas coisas. E quando ela revelava as coisas, era pago. Então por trás tinha as pessoas que lucravam com aquele meio que ela fazia. Ela era tipo uma escrava, tanto dos senhores como de Satanás. Ela era uma escrava tanto de Satanás e quanto dos homens, porque ela dava lucro para quem a possuía. E a Bíblia fala que ela dava muito lucro, irmão. Não era pouco, não era muito lucro. As pessoas procuravam ela para ela revelar o futuro e pagava ali aos seus senhores o que ela revelava. Mas num determinado tempo aqui, essa menina, Paulo passava para um lado e ela gritava assim: lá vai aí os homens de Deus que vão pregar o evangelho. Todo dia que Paulo e Silas passavam, ela gritava isso. Chegou num ponto que incomodou Paulo e Silas. Incomodou. Que Paulo expulsa o espírito ruim dela. Paulo expulsa Satanás dela. E Paulo expulsando Satanás dela, irmão, acabou, cessou as revelações. Então aquilo que era lucro passou a não ser mais lucro para os seus senhores. A menina perdeu o dom, vamos falar assim. Ela perdeu o que fazia ela revelar, o que estava nela revelando saiu. Paulo expulsa aquele demônio dela e acaba com o lucro dos seus senhores. Ela passa a ser inútil para aqueles homens. E isso causa uma revolta ali uma revolta, porque dava muito dinheiro. Era um meio de lucro daqueles homens em cima daquela mulher. E quando Paulo faz isso, irmão, acaba o lucro. Acabou com o comércio deles. Acabou com o negócio deles. Então eles montam uma revolta contra Paulo e Silas. Eles pegam Paulo, levam até as autoridades e incentivam aquelas autoridades com mentiras, falando que aqueles dois homens queriam colocar neles costumes, porque eles, sendo judeus, queriam trazer novos costumes para eles. Começa a incitar a população, começa a incitar os líderes, falando que aqueles dois eram homens que estavam causando uma desgraça, uma discórdia naquela cidade. Até que as autoridades tomam uma atitude diante da mentira. Manda açoitar esses dois homens e manda, irmão, colocá-los num cárcere, num cativeiro, mas dá uma ordem específica para o carcereiro: tome cuidado com esses dois homens, põe eles no pior, vigia esses dois mesmo. Olha o enredo dessa história. Olha a situação que Paulo e Silas se encontram. Estavam pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, trabalhando para Deus, implantando igrejas, convertendo as pessoas, pregando o bom evangelho. Eles não estavam fazendo nada mais do que a ordem de Deus para a vida deles. Eles não estavam fazendo nada além daquilo que Deus pediu, que Deus mandou para eles fazer. Paulo é açoitado, ele, Silas, e colocado. E a Bíblia vai dizer aqui, irmão, que
vai colocá-los num calabouço, lá no fundo, lá no último, e ainda algema os seus pés. 2 homens que estavam pregando a palavra de Deus, tratados como bandidos, tratados como os piores, talvez os piores lá, colocados na pior cela, e ainda machucados, e ainda com os pés algemados. Olha a situação que esses 2 homens se encontram, por fazer aquilo que Deus ordenou eles fazer. Eles poderiam muito bem, e tinham total direito talvez, de trazer uma palavra: que Deus é esse? Que Deus bom é esse que eu estou pregando? Que me permite ser açoitado, me permite ser aprisionado como ladrão, como bandido, e me permite ainda algemar os meus pés. Que Deus é esse que permite pessoas me maltratar, pessoas se levantarem contra mim? Que Deus é esse que permite chegar aonde eu cheguei, no fundo do poço? Que Deus é esse que permite faltar coisas na minha casa? Que Deus é esse que permite eu passar pelas lutas, pelas necessidades que eu estou passando? Que Deus bom é esse? Que Deus bom é esse, irmão? Que permite nós enfrentarmos lutas e dificuldades, que muitas das vezes nos leva à humilhação, nos leva ao choro, ao pranto. Famílias muitas das vezes são destruídas, e nós nos perguntamos: aonde está Deus? Nós nos perguntamos: aonde está o Senhor? Será que o Senhor me vê? Será que Deus me enxerga? Será que Deus realmente tem ouvido as minhas orações? Aonde está o Senhor quando eu passo pelo vale da sombra da morte? Aonde estava Deus quando Daniel foi levado para a cova dos leões? Aonde estava Deus quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha? Aonde estava Deus? Podemos nos perguntar isso. Aonde está o Senhor, irmão, quando o povo dele foi perseguido? Aonde está Deus na minha vida, quando eu sou humilhado, quando eu sou perseguido, quando eu tenho pranto, quando as coisas não saem do jeito que eu quero? Aonde está o Senhor? A gente pode levantar o clamor e a pergunta: o que Deus está fazendo nessa hora? Se a Bíblia fala que Ele não dorme, o guarda de Israel não dorme, será que Deus não olha para mim? Será que Deus não vê a minha situação? Uma frase no campo de concentração, quando a Rússia invade o campo de concentração, uma frase escrita, que uma pessoa que estava no campo escreveu, estava assim: se Deus existe, eu não o perdoo por aquilo tudo que tinha acontecido. Aonde estava Deus? Aonde estava o nosso Senhor, irmão? Esse que nós pregamos que é bom, justo e verdadeiro. Esse que nós falamos que é grande e soberano, tem controle de todas as coisas. Mas nos mostra a grandeza de Deus, irmão. Paulo ora 3 vezes para Deus tirar dele um espinho na carne. E qual que é a resposta de Deus para Paulo? Só o quê? Só a minha graça te basta.
Por quê, Paulo? Porque o meu poder, olha aí, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Aí Deus fala: é por isso que eu tenho prazer na injustiça, nas perseguições, nas injúrias, nas calúnias. Eu tenho prazer nisso, por quê? Porque o meu poder é manifesto, porque a minha glória se manifesta, porque a minha graça se demonstra. Aonde estava Deus quando Daniel foi para a cova dos leões? Estava com ele na cova dos leões. Aonde Deus estava? Aonde Sadraque, Mesaque e Abednego estavam? Lá na fornalha. Ele era o quarto homem da fornalha. Ele estava lá em todos os momentos. Ele está com você em todos os momentos. As dificuldades desta vida não mudam Deus. As perseguições que nós sofremos não mudam Deus. Nada pode mudar Deus. Nessa perseguição que você está, Ele está com você, irmão. Nessa construção que você está, Ele está com você. Nessa dificuldade que você está, Ele está com você. No desemprego que você enfrenta, Ele está passando com você. Essa é a nossa diferença. Nós temos um que nos prometeu: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele está comigo até a consumação dos séculos. Creia nisso. Viva por isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o salmista diz. Ele diz mais: eu não temerei mal algum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê, irmão? Porque ele tem certeza que o cajado e a tua vara me consola. Agora olha a situação de Paulo e Silas. Irmão, esses homens, Pedro, esses homens que morreram por Cristo, isso aqui para eles morrer, isso aqui para Paulo ser açoitado, isso era alegria. Parecia que ele apanhava com um sorriso no rosto. Sofrer por Cristo, padecer por Cristo é alegria para mim. É alegria. Ele diz que a morte para ele é ganho. Você açoitar um homem desse, aprender um homem desse, irmão, para ele não fazia diferença nenhuma. Um homem que chega um homem que você chega para ele fala assim: a morte para mim é ganho. Porque ele queria estar com Jesus. Ele tinha Jesus na vida. E a Bíblia fala, irmão, que dentro de uma prisão, te garanto que ninguém aqui está na situação pior do que eles. Ninguém. Ninguém aqui está numa situação pior do que Silas e Paulo. Ninguém. Açoitados, com feridas expostas, aprisionados, não tendo o direito de liberdade de ir e vir, e ainda assim com os pés amarrados, com os pés presos. E ainda assim, a Bíblia me diz que esses homens oravam e louvavam a Deus. Que esses homens, em meio a situações, louvavam e oravam a Deus. Irmão, o segredo de uma grande vitória, que é o que nós buscamos muitas das vezes na vida, uma grande vitória, um grande avivamento, é o louvor e a oração a Deus, irmão. Louve a Deus, seja grato a Deus, agradeça a Deus.
Tire dos seus lábios a reclamação, tire dos seus lábios a murmuração, tire dos seus lábios o palavreado chulo, o palavreado, irmão, que não agrada a Deus, e coloque, irmão, palavras de adoração, de louvor, de gratidão ao Senhor. Louve a Deus, irmão, glorifique a Deus, ainda que as coisas não estejam da forma que você quer, ainda que as coisas não estejam acontecendo do jeito que você quer. O meu casamento não está do jeito que eu quero, a minha empresa não está do jeito que eu quero, eu não tenho o carro que eu quero, a minha igreja não está da forma que eu quero, mas louve e glorifique a Deus, agradeça ao Senhor. Senhor, eu te dou graças, Senhor, eu te agradeço. A Bíblia diz que por tudo dai graças. Aí ela dá uma palavra na frente, ela tem uma vírgula, por tudo dai graças, vírgula, porque essa é a vontade de Deus. Mas isso por tudo dai graças, vírgula, essa é a vontade de Deus, preste bem atenção. Não é que a vontade de Deus é que você sofra, é a vontade de Deus que você dá graças. Está dando para entender? Não é eu ser hipócrita, não é eu ser hipócrita, está doendo, mas graças a Deus que está doendo. Não, irmão, está doendo, não está legal, mas eu estou no Senhor. Não está do jeito que eu quero, irmão, mas eu estou no Senhor. Irmão, as coisas não estão fluindo da forma que eu esperei que ia fluir, mas eu sei que Deus está no controle. Essa é a paz que nós temos, irmão. A paz que a Bíblia dá é em meio à guerra. Essa paz que Jesus fala é a paz que eu vos dou, que o mundo não pode dar, que é uma paz que traz todo o entendimento, é uma paz em meio à guerra, é ter paz em meio à tribulação, é ter paz em meio a situações difíceis. Isso é a paz que excede todo o entendimento. No Velho Testamento tem uma mulher que o profeta dá um filho para ela. Ele profetiza: você vai ter um filho. E ela tem um menino. Esse menino vem a morrer, irmão. Esse menino vem a falecer. E quando o menino vem a falecer, chega um homem para ela: vai até o profeta, clama a ele para ele ressuscitar o menino. Quando ela está indo ao profeta, preste bem atenção nisso, da trajetória da casa dela até ela ir ao profeta, alguém para ela no meio do caminho e pergunta como que ela está. Como você está? E ela libera uma palavra assim: vai tudo bem. Ela libera uma palavra para a mulher assim: vai tudo bem. E ela vai até o profeta. Quando ela chega no profeta, ela fala a situação do filho dela. O profeta ressuscita o menino. Agora, por que no meio do caminho ela fala para esse homem assim: vai tudo bem? Sabe por quê, irmão? Porque se ela fala para esse rapaz o que está acontecendo, ele não pode resolver. Ele não pode resolver. Quem pode resolver é o profeta. Quem pode resolver as coisas na tua vida é Deus. Tem pessoas no meio do caminho que chegam para você e perguntam, você abre a boca de falar, abre a boca de reclamar, irmão, mas quem pode resolver a sua situação chama-se Jesus de Nazaré, chama-se o Senhor. Como é que você está, irmão? Vai tudo bem. Vai orar para quem pode resolver, vai louvar para quem pode resolver, que é o Senhor nosso Deus. Paulo e Silas, irmão,
oram e louvam a Deus em meio à prisão, em meio à situação. Esses homens tinham poder para deixar eles ali quanto tempo eles quiserem. Eles podiam apodrecer lá na cadeia, mas eles estão louvando e orando a Deus. Agora eu te garanto que cada um de nós, sem exceção, sem abrir mão, passa por alguma coisa na vida. Mas com certeza. Com certeza. Estamos passando por alguma dificuldade que nós queríamos que já resolvesse. Uma dificuldade, uma dor, uma perda, palavras que foram liberadas, às vezes a pessoa prometeu e não cumpriu, é o casamento que não vai legal, é a empresa que não vai legal, está desempregado, o dinheiro não dá, algo do tipo. Agora, em meio a tudo isso, em meio às suas dificuldades, a pergunta é: o que você vai fazer? O que você vai fazer, irmão? Qual vai ser a sua atitude diante das suas adversidades? Qual foi a atitude de Paulo e Silas? Orar e louvar. Essas foram as atitudes deles. Qual vai ser a minha e a sua atitude diante das adversidades da vida? Vai ser murmurar? Vai ser levantar voz contra Deus? Deus não me ouve, Deus não me escuta, Deus não é mais comigo, Deus não me ouve, Deus não está no meu negócio, por que Deus está deixando eu passar por isso? Irmão, a história de José também é um exemplo para a nossa vida, irmão. Desde que aquele menino é levado, jogado na cisterna pelos irmãos, até ele virar governador, irmão, você não escuta a Bíblia falar nada daquele homem, que aquele homem reclamou, ou que ele levantou falso testemunho, ou que ele murmurou. Estava na casa de Potifar, a mulher de Potifar tentou dormir com ele. Ele poderia muito bem falar assim: já estou longe mesmo da minha terra, já estou nesse trem aqui mesmo, vou dormir com essa mulher. Mas qual que é a palavra que ele libera para ela? Vai eu trair o meu Deus? Vai eu tentar algo contra Deus? Olha isso. Olha Paulo e Silas, o exemplo da nossa vida. Irmão, esses homens têm que ser exemplo para nós. As atitudes escritas neste livro não é só para nós lermos e acharmos bonita. Que coisa linda que é isso aqui. A Bíblia fala que Elias era homem feito das mesmas paixões que eu. Esses homens eram de carne e osso igual eu, dotados das mesmas paixões. Paulo ora 3 vezes a Deus, para Deus tirar dele um espírito, um enviado. Ele ainda fala, um enviado de Satanás. E Deus fala com ele: não, meu filho, minha graça te basta. Irmãos, louve a Deus em meio às dificuldades. E o que Deus faz é grande. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha isso. Aí é que é o pulo do gato, como se diz. Deus aprende uma coisa na sua vida, logo, rápido. Aprende rápido. Quem aprende rápido pega as coisas rápido e é abençoado rápido. Aprende isso, pelo amor de Deus. O evangelho que é só vivido para você, irmão, esquece Deus. Todos os dons, vamos falar um pouco aqui, todos os dons é para edificação de quem?
De quem? Da igreja. Pronto, acabou. Se a bênção vem na minha vida e não abençoa quem está do meu lado, tem um trem errado. Olha aqui, de repente sobreveio tanto terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Deus só não libertou Paulo e Silas não, irmão. Quem estava lá do lado deles também recebeu a bênção. Quem estava lá com eles também recebeu. A Bíblia nos chama para transbordar. Quando nós transbordamos, quem está do nosso lado enche também. Toda bênção que vem na minha vida tem que abençoar alguém também. Precisamos ser abençoadores, multiplicadores do reino de Deus. Se Deus está prosperando na tua casa, que prospere a do outro também. Igual o pastor Rosalvo falou, se está ali na sua casa 2 sacos de arroz, traga para abençoar outro. Seja um abençoador. Não poupe quando é abençoar aquilo que Deus tem colocado na tua mão. É um segredo, irmão, que a gente deixa passar despercebido. Porque às vezes a gente está tão agarrado em nós e nos nossos problemas. E deixa eu te falar, isso é uma arma fantástica que Satanás usa na vida do cristão. Que é qual? Ele volta para si mesmo, nos seus problemas. Eu volto para os meus problemas. Eu não quero saber do problema do outro. Eu não quero orar pelo outro, eu quero orar por mim. Eu quero jejuar por mim, eu quero que o outro venha orar por mim. Eu não quero orar para os outros. Eu não quero perder tempo orando pela situação do Zezinho, não. Eu quero a minha situação. E eu, Deus, e minha hora. Como é que vai ser? E eu. E a gente gruda em nós, nos nossos problemas, dentro de nós. Nós acumulamos em nós e esquecemos que nós fomos chamados para ser vasos. Nós fomos chamados para ser vasos, irmãos. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para isso e nós esquecemos disso. Porque às vezes nós fixamos nossos olhos nos nossos problemas, na nossa falta em casa, e esquecemos que Deus nos chamou para servir. O que a igreja tem a ver com o que eu estou passando? Nada, a igreja quer receber. A igreja quer receber. De qualquer forma, eu tenho que estar aqui bem, com a palavra de Deus. Posso estar arrebentado por trás, com a vida faltando em casa, estou dando exemplo, faltando em casa, aquela coisa toda, mas eu tenho que estar aqui inteiro, porque a igreja precisa receber. Assim também o pastor, quem ministra, quem louva. A irmã pode estar louvando aqui, e todo mundo vê ela aqui pulando, rodando, falando em novas línguas, mas pode estar em casa com o maior problema do mundo. Ela pode estar em casa, irmão, chegar em casa e querer resolver a situação, que a coisa lá está preta, está feia. Aí ela vai questionar para Deus. Mas o que nós temos com isso? Nós queremos que ela dê o melhor dela aqui. Está dando para entender? Irmãos, nós fomos chamados para servir.
sirva. Eu sei que tem um período, quando a pessoa chega, quem está chegando agora na igreja, para me terminar, quem está chegando, é um período de cuidado. Você é cuidado, orientado, você recebe palavras, orações, Deus te orienta. Mas tem que chegar um momento na tua vida, preste bem atenção nisso, tem que chegar um momento na sua vida que você tem que se posicionar e servir. Você não pode querer ficar só aí recebendo, você não pode querer ficar só aí comendo, você tem que receber, você tem que dar também. Aí chega um momento que a chave vira, aí é o momento de você servir, irmão. Tem gente que está chegando, amém, é cuidado, é aquele zelo, é sarar as feridas, é passar o bálsamo, recebe oração, palavra, tal, mas ela vai amadurecendo, e quando ela vai amadurecendo, certo? Quando o fruto vai amadurecendo, ela precisa alimentar alguém. É a ordem natural da natureza. Olha para você ver, um fruto maduro alimenta alguém, irmão. Você precisa alimentar alguém, você que já está caminhando. O ano está iniciando, os trabalhos estão iniciando. Falando um pouco do corpo da igreja, o trabalho está iniciando, a igreja está caminhando, está precisando de gente para trabalhar. Se posiciona para servir. Amém? Glorifique e exalte o nome do Senhor. Enquanto a irmã louva, nós vamos orar e agradecer a Deus. Você que tem murmurado, tem reclamado, repara o tanto que a murmuração arranca suas forças. Repara o tanto que você murmurar arranca suas forças, irmão. Você desfalece se você só murmura. É um semblante desfalecido, cansaço. É algo espiritual na nossa vida. Enquanto a irmã louva ali, fique de pé para nós estarmos orando. Assim como Paulo e Silas na prisão, irmão. Que você possa adorar o Senhor nesta noite. Você possa adorar o Senhor e glorificá-lo. Não deixe de adorar a Deus, irmão, na tua vida. Não deixe de levantar ao Senhor o clamor necessário, mesmo em meias situações. Aleluias, Deus é fiel. Oh, aleluias. Já chegava meia-noite. Oh, aleluias. Paulo e Silas na prisão. Irmão, adore ao Senhor, irmão. Sua fé cheia de açoites, mas não tinham esquecido o valor da comunhão. Oh, aleluia, santo é o Senhor, aleluias. Eles abrem o inário da vitória, cantam hinos ao Senhor. Ora, basule, canta lá. Deus envia uma orquestra que anima aquela festa e liberta o pregador. Olha aí Deus na tua vida, ó. Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar nesse lugar. Vai balançar, vai sacudir, vai ter poder da cabeça aos pés. Veja agora as correntes e as algemas. Se prepara que Deus vai fazer na tua vida. Porque Jeová. Mas aprenda a louvar e glorificar o nome do Senhor. Aprenda a dar
Ele toda honra e toda glória, é louvar ao Senhor, irmão. Louve a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus. Acorde de manhã e fala: Senhor, Tu és exaltado, Tu és exaltado, todo Pai. mundo assustado, Tu és o grande Deus. sem saber o que será. A Ele toda a honra, toda a glória da tua vida. Paulo prega nos Agradeço pela sua saúde. Todo mundo está atônito. Agradeço por você estar de pra ver pé. Deus operar. Agradeço por você ter algo na tua casa. Quando se prende um crente, Ora, baixinha, canta lá. Deus é fiel. é somente pra festa. Oh, aleluia. Irmão, adore ao Senhor. Se a corrente é bem Adore forte, ao Senhor. vamos ver com Glorifique quantos ao Senhor. hinos ela vai se arrebentar. Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar nesse lugar. Vai balançar, vai sacudir, vai ter poder da cabeça aos pés. Veja agora as correntes e as algemas agora vão se arrebentar, porque Jeová não suporta o choro de um fiel. Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar nesse lugar. Vai balançar, vai sacudir, Então vai falando com Deus aí, agradece ao Senhor. cabeça aos pés, veja agora as correntes e as algemas. Agradeça ao agora Senhor por tudo que Ele tem vão se feito na tua vida. arrebentar, porque Jeová não Agradeça suporta a Deus, o choro agradeça de um ao Senhor. fiel. Não deixe de agradecer a Deus. Treme Não terra, deixe de agradecer ao Senhor. Não deixe de louvar ao treme Senhor, irmão. céu. Quer ver tua família aqui? Igreja, rasga o véu. Aleluia. Quer ver as coisas mudar na tua vida? Louve a Deus. Canta a Quer ver as coisas dar certo? Louve ao Senhor, glorifique a Deus. Só louve ao Senhor, Sinta irmão. agora o terremoto que Deus vai mandar nesse lugar. Louve Vai ao balançar, Senhor. vai Exalte sacudir, ao Senhor. Vai ter poder Glorifique na ao cabeça Senhor. aos pés. Veja agora as correntes. Agradeça a Ele até onde você tem que chegar. Agora vão se arrebentar, porque Jeová não suporta o choro de um fiel. Ora, baixo de canta lá, vai. Xerei, isso de canta lá. Deus é fiel, irmão. Amém? Deus é muito fiel. Louve ao Senhor, irmão. Não deixe de louvar a Deus. Por favor. Se você se ama, eu sempre falo isso lá em casa. Se a gente se ama, se a gente gosta de nós, se você gosta de você, se você se ama, faça as coisas certas. Louve a Deus. Agrandeça ao Senhor por tudo. Fala com ele: Senhor, obrigado, Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Se você passou uma situação difícil, obrigado, Senhor. Situações difíceis na sua vida, irmão, serve para você ser talvez um conselheiro de alguém que está passando por uma situação que você passou, ué. Para isso, chega uma pessoa para mim: eu passei por isso, conversa com fulano de tal ali, rapaz, está passando por isso que você passou, e ele alcançou a vitória, alcançou a graça. Nossa, irmão, estou passando por essa situação, está ali, o rapaz passou, vai lá, conversa com ele, vê o que Deus fez na vida dele. Testemunhos, irmãos. Tinha um cego na beira do caminho, e os discípulos perguntando para Jesus: quem pecou para ele estar assim? O pai, a mãe? Olha para você ver. E ele escuta, ele era cego, ele não era surdo. Então ele estava escutando o diálogo com Jesus e os discípulos. E os discípulos perguntando: quem pecou para ele ser cego dessa forma? Foi o pai, foi a mãe, como é que é? Por que ele é desse jeito? Aí Jesus vai e libera uma palavra. Ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Deixa Deus manifestar a glória dele na tua vida, irmão. Deixa Deus manifestar a glória dele. Ele é pai. Ele sabe aonde aperta, irmão. Ele sabe quem ele aperta, ele sabe aonde ele aperta. Ele sabe quem ele prova. A Bíblia diz, pode ficar tranquilo. Isso aí pode ficar tranquilo, que é a garantia da Bíblia. O que a Bíblia diz? Que não vem provação maior do que a gente pode suportar. Olha aí.
Então todas as provações que vêm na minha vida, eu posso suportar, porque elas não são maiores do que eu posso. Você pode suportar. Você pode suportar, Jaqueline, um pouco mais. Aí Deus aperta um pouquinho mais. Ali, se eu não estou aguentando, Ele aperta um pouquinho mais. Aí se eu estou aguentando, Ele sabe. Ele sabe. Amém? Não deixe de louvar a Deus, irmão. E você que está há muito tempo aqui na igreja, já foi cuidado, já foi sarado, já foi discipulado, procura o pastor, irmão, a liderança dessa igreja. Pastor, eu quero fazer alguma coisa, nem que seja carregar água ali para o rapaz que vai pregar, ou que, sei lá, me dá um banco aí para limpar, me dá uma janela aí para... Não tem que seja isso, irmão. O que a gente pode fazer, Senhor? E aí, agora vai ter os alimentos aqui, eu posso carregar junto, onde é que eu levo? Talvez você pode ser o enviado das pessoas, as pessoas podem te procurar, ou talvez você conhece alguém que está precisando, um vizinho, que está precisando de uma visita, de um alimento. Seja um fruto que alimenta, amém? Seja um fruto que alimenta as pessoas. Glória a Deus. Irmãos, a irmã Cleonice vai dar um aviso. Pode se sentar, irmão, fica à vontade. Boa noite, igreja. Graça e paz. Que palavra maravilhosa, né? Realmente o Senhor está